Olá pessoal, boa tarde a todos, boa noite a todos, muita luz, muita paz. Prazer em estar aqui com todos vocês. Bom, hoje, dando sequência ao nosso seminário sobre curas extraterrestres, né? Nós vamos falar hoje sobre o seguinte tema: como obter uma cura extraterrestre? Tá? Então, primeiramente, vamos tentar entender o funcionamento das curas espirituais, né? Por que eu tenho, preste bem atenção, por que eu tenho, quando eu estou doente, que procurar um curandeiro, né? As pessoas falam para mim, mas Laércio, o espírito não pode ir lá na minha casa, não pode ajudar eu na minha casa, por que eu tenho que sair daqui, ir lá no João de Deus, que eu tenho que sair daqui lá, não sei onde, não der outro curandeiro, tal, né? Por que eu tenho que fazer isso? Né? A pergunta é, o que você precisa aprender com sua doença? Por que você está doente? Em primeiro lugar, né? Por que você tem uma doença que os médicos não curam? Porque se os médicos curassem, você não ia atrás de curandeiro, nem atrás de centro espírita, para começo de conversa. As pessoas só procuram quando está na última. Está na boca do... no bico do corvo, a gente fala. Vocês conhecem essa expressão no bico do corvo? Né? Então, veja bem. O que significa uma cura espiritual? Por que o indivíduo busca uma cura espiritual? Tem dois aspectos. Ele não tem mais nenhuma outra alternativa. Foi desenganado pelos médicos. Os médicos não resolvem o problema, né? Segundo, quando ele vai partir para essa busca, ele vai fazer um exercício da fé. Ele vai passar por um processo de transformação. Ele vai numa peregrinação. Tá? Por que muita gente sai daqui e vai para a Índia? Falar nisso, vocês viram o documentário novo que o History está mostrando? Ontem ele mostrou 2 capítulos muito interessantes. Chama Em Busca de Deus. Eles fizeram um especial sobre as montanhas sagradas da China. Muito bonito. Eles foram em todas as montanhas sagradas, até o Mosteiro de Shaolin eles mostraram. Cada lugar, filmagem moderna, 4K, uma coisa maravilhosa. E depois, na sequência, no outro capítulo, ele mostrou o festival, aquele festival da Índia que eu falo para vocês, que tem de 11 em 11 anos, o Kurumbela, né? Se você quer ver gente louca e maluca nesse planeta, você tem que ir nesse festival. Quem sabe um dia na marca não vai. Tudo, olha, imagine uns 10 mil pelados na cidade. Tudo pelado, tudo pelado. Sabe, aquele sadhguru, aqueles caras que eles pintam, eles só usam cinza no corpo. Cinza de incenso, cinza. E tudo pelado. É o festival da pirosca sorda, né? E de tudo, todo mundo se banhando no Ganges, porque eles fazem a festa numa cidade que a convergência de 3 grandes rios sagrados da Índia, né? Ganges e mais outros 2 lá. E aquilo é muito grande, e muita gente tomando banho no Ganges, muita gente nesse festival, né? Esse Sadhguru que você vai ver, não, os caras assim, cabelo arrastando no chão, né? Eles largam de tudo, né? Largam da vida, né? Não, sem posses nenhuma, sem nada. Eles vivem praticamente de comida e doação. E eles falam assim, cara, quando não tem que comer, a gente jesua. Não tem roupa. Sente frio, a gente treina para controlar o frio. É um negócio muito louco. Não tem posse nenhuma, eles não têm absolutamente nada, né? É muito engraçado, né? Como tem gente, e a gente fala que nós que estamos espiritualizando, que é louco, né? Maluco. Vocês não viram nada. Vocês não viram nada. Vocês têm que assistir esse festival. Esse festival é igual aquela história do Buda. Deve ter gente que come bosta que nem o Buda lá. Faz aquela penitência do Buda. Até hoje ainda tem. Saca? Aquelas coisas assim, né? A gente não tem noção. Não tem noção. Né?
E aqueles templos loucos da China, então, aquelas montanhas, né? Pessoal lá em Shaolin praticando Kung Fu. Os caras dizem que tem, o cara estava falando ontem, que tem 50 mil pessoas inscritas treinando Kung Fu no Mosteiro de Shaolin. É mole. Diz que é gente pra caramba que treina lá, sabe? Cidade inteira nem que vão treinar, porque não cabe no templo, né? Bom, então, para vocês darem uma olhada, né, nesse documentário que eu achei fantástico, interessante, né? Em Busca de Deus chama. Bom, então, voltando à nossa cura. Então você está doente, o cara é materialista, vamos supor, super materialista. Já tentou de tudo, né? Aí falam para ele, olha, tem tal pessoas assim, que faz um trabalho, papapá. Aí o cara larga da vida do escritório, larga de tudo e vai lá. Faz uma viagem até tal lugar, né? Uma peregrinação, e nisso ele vai refletindo, porque o cara está para morrer, né? Então quando o cara vai morrer, né? O cara para pensar na vida, né? O que vai ser dele agora, né? Tudo que ele construiu vai ficar para quem? Porque ele não vai levar nada. E aí ele chega num lugar desse, né? Buscando algo que está além, buscando além, ele está buscando algo além, algo do invisível. Né? A pergunta é, e quando a cura acontece? Que tipo de transformação esse indivíduo passa? Né? Toda a medicina desenganou. Ninguém sabe o que fazer. E de repente acontece uma coisa milagrosa. Como aquela coisa daquela mulher que eu contei ontem para vocês, a história do útero. Passou na cabeça daquela mulher, né? E da médica que tirou o útero dela, né? Quando ela aparece, esse aqui é meu filho, tô grávida. Mas eu tirei seu útero, pô. Então, é coisa do demônio, Satanás, Espírito Santo. Então, o ser humano, ele passa por mudanças muito radicais, né? Quando ele vivencia uma doença e é curado pelo plano espiritual. Então, muitas das vezes as pessoas têm na doença a oportunidade de encontrar o caminho. O caminho da luz, o caminho do seu interior, o caminho da espiritualidade, que havia totalmente esquecido pela vida social dele. Né? Então, às vezes, o cara dá uma parada. Você quer ver uma coisa que acontece muito com pessoas materialistas, esses empresários que vivem o dia inteiro em empresa, só quer saber de lucro, poder? Ataque cardíaco no nego. É muito comum. É muito comum esses caras muito estressados, às vezes fuma, pega um ataque cardíaco novinho, novinho. Aí o cara fica preso na cama lá, né? E o cara sai do buraco, mas toda vez que ele sai nunca fica bom, né? Depois do primeiro ataque, faz safena, faz isso, o cara já vai viver a base de remédio depois, né? Então esse indivíduo pode começar a fazer reflexões profundas. E, ao ir buscar a cura, ele encontra a religiosidade. A sua religiosidade perdida. Existe um velho provérbio, né, espiritualista, que diz, se as pessoas não vêm pelo amor, elas vêm pela dor. Sábio é aquele que procura a espiritualidade pelo amor à sabedoria, né? Por ser a espiritualidade uma grande porta de sabedoria. Não procurar na hora que você está no bico do corpo, né? Então, sábio é aquele que busca desde o mais tenra idade o caminho da luz e o sentido da vida, o sentido dessa existência nesse planeta. Mas a cura espiritual, a doença, ela pode ser uma ferramenta de instrução, né, para o ser humano. Né? Ele passa por essas dificuldades, mas para sair dessa dificuldade, para sair da doença, ele precisa fazer muitas mudanças na sua vida. Buda dizia, né, não há evolução, não há transcendência sem transformação. Você não pode continuar a mesma pessoa achando que vai iluminar.
sem fazer nada. Né? Monta uma empresa, trabalha 12 horas na empresa e depois vai se iluminar. Não vai com isso. Isso não é o caminho da iluminação. Né? Então, por isso as pessoas, em determinado momento da vida, tem um caso muito famoso, né, daquele advogado do Osho, que ele dá a declaração dele naquele filme Wild Wild Country. Né? Ele era um cara totalmente advogado de grandes empresas, tal, a vida inteira de terno e gravata, aquela coisa, só atendendo grandes empresários, até o momento que ele se toca, ouve os discursos do Osho, larga tudo e vai pro Ashram. Né? Vai pro Ashram e faz essa transformação. Mas aí ele foi pela sabedoria, né? Ele não foi pela dor. Né? É o indivíduo que está consciente, abre-se uma porta, ele vai lá. Né? É muito engraçado que quando esses curandeiros começam a trabalhar, esses Zé Arigó, principalmente, milhares e milhares de pessoas na porta, na fila, para receber uma graça do divino. Né? Porque o que mais tem nesse planeta é gente doente. Não tem uma pessoa que esteja bem, pode falar, não preciso ir lá não, porque eu estou bem. Todo mundo quer ir lá tomar um passo, tomar uma bênção, né? Ou tocar no guru. Lá na Índia é muito engraçado, lembra engraçado você... O que eu achei assim na China um absurdo, né? Como as crenças, elas vão para um ponto também. Os templos, muito bonitos, agora eles conservaram muitos deles, eles restauraram a maior parte dos templos, porque turismo, né? É um turismo interno também e às vezes um pouco de turismo externo. Eles ganham muito dinheiro com isso, porque são relíquias da humanidade, né? Mesmo que o comunismo não goste muito da religião em si, eles estão tendo alguma abertura lá. Pelo que o cara mostrou ontem, que é um documentário moderno, né? Os próprios chineses. Os chineses chegam num determinado templo desse, taoísta, que geralmente a maior parte é taoísta lá, alguns já fundidos com o budismo também, eles vão com as caixas de incenso desse tamanho assim, caixa de incenso. Mas em vez do cara tirar a vareta, acender o incenso, oferecer, colocar, os caras fazem um lugar que tem uma fogueira enorme, eles jogam a caixa inteira, 3 caixas, 10 caixas de incenso, como se isso fosse mostrar a devoção do cara, né? Não, quanto, né, sabe, as oferendas, como se os deuses precisassem de oferenda, né? Sabe essas coisas, sabe? Como que é uma religiosidade primitiva? Né? Como se os caras que estiverem lá em cima não fossem pessoas avançadas e inteligentes. Precisasse que você, ó meu Senhor, ó meu Jesus. Né? Você vê a choradeira do povo, sabe? Todo mundo vai lá, fica aquela choradeira, ai, pô na cabeça, se ajoelha no chão, ai, na cabeça. Ou seja, como se só restasse o alto para resolver o problema do cara. Certo? Como se só Deus desse a solução para a vida dele, né? Então, quando a gente começa a amadurecer na vida, depois de muitos anos nessa minha jornada espiritual, desse meu contato com os mestres, depois do contato com os ETs, eu começo a olhar para trás, né? E eu tenho uma lembrança muito interessante. Eu tinha uma vontade muito grande de visitar a China lá atrás, mas nunca tive dinheiro, sabe? Eu vim de uma família muito pobre, para mim fazer faculdade foi um sufoco desgraçado, que ninguém pagou um tostão, eu tinha que trabalhar e fazer Unicamp. E ainda sustentar minha família, ajudar a sustentar minha família. Então foi muito difícil, e eu sempre sonhava em visitar Shaolin, visitar a China, mostrar Shaolin, mas nunca tive condições materiais e financeiras. E um belo dia, nós estávamos no campo aqui, fazendo uma reunião espiritual. Não era eu o médium, era o Gilson, outro cara que era o médium, estava recebendo os mestres chineses, nos orientando, me orientando. Aí eu falei uma coisa assim para eles, né? Eu falei assim, mestres, eu tenho uma vontade muito grande de conhecer a China, de ir lá visitar o mosteiro de Shaolin. Os mestres olharam para mim e falaram assim, por que você quer ir para a China se a China veio até você?
Depois desse dia, cara, eu, puta que pariu, né? O privilégio meu, né? Porque se você chega na China hoje, como eu falei para você, vamos lá visitar, você só vai ver aqueles. Não, além de prédio, você vai ver aquele povo jogando caixas de incenso, ou seja, os negros 1000 anos atrasado em relação à verdadeira espiritualidade, aquela coisa mais pura. Né? É capaz de eu ficar triste pra caramba, né? É claro que eu vou chegar lá, um monte de chinês espírita, né? É outra história. Os mestres vão estar lá, vão aparecer por lá, né? É um sonho para mim, né? Mas assim, não há a mínima necessidade de eu ir, você está entendendo? Porque tudo que eu precisava, eles vieram até aqui. Me ensinaram com o maior carinho, com o maior amor, todos esses anos, né, dando apoio, dando carinho. Então, por que você vai num templo? Né? E é barra, hein? Se você estiver ruim das pernas, pode esquecer que você vai andar uns 4, 5 quilômetros de subida de escada de montanha até se chegar onde está o templo. Não tem carro que chega lá. Tem uns lugares que tem teleférico. Mas ele vai até um certo ponto, depois tem que ir a pé. Mas é bonito. Nossa Senhora, aquelas montanhas. Né? É um negócio assim absurdo. Wudan, então, é maravilhoso, né? Entendeu? Bom, então, é aquela vez, por que eu vou num templo? Porque eu estou querendo algo além. Algo que está além da minha realidade, da minha percepção. É a busca de Deus. De alguma forma eu estou buscando Deus. Eu estou buscando o conhecimento invisível e sutil. Né? Quando eu estou doente, mesmo se eu ser o maior materialista, eu começo a parar. Você fica lá na cama, lá parado. Fala, vou morrer agora. Eu tive muitos amigos assim, que eram altamente materialistas, passa por uma doença, o cara muda completamente, o cara vem me procurar, quer fazer tai chi, quer mudar de vida. Você não tem noção quantas pessoas, né? Pessoas famosas aí do meio artístico, que passam por mudanças profundas e vão buscar conhecimento, né? Quantas vezes o Roberto Carlos não foi no Zé Arigó? Sabia? Roberto Carlos teve um filho, o primeiro filho dele, que ele chamava de Segundinho, porque acho que chamava Roberto também, né? E ele teve um problema de vista muito sério. Ele estava praticamente sem enxergar. Então levou ele no Zé Arigó. O Zé Arigó olhou, falou, olha, é o seguinte, eu vou curar o seu filho, mas até os 20 anos só. Ele tem que um karma para resgatar, depois ele vai ficar cego. E ele deu um trato no cara, o moleque ficou bom, mas depois de um certo tempo começou a piorar e voltou e ficou cego. Ele tem um filho cego, Roberto Carlos. Vocês não sabiam disso? Né? Tá na história, tá até filmada, né? Parece ele, o filme junto com o Zé Arigó, fotos, né? A dona Lida contou essa história pra gente, lembra? Tá no livro dela também. Então, muitos famosos procuram a cura. Né? Às vezes tem alguém doente, leva, a família leva. Então, é como se é uma porta que o plano astral cria para as pessoas encontrarem a luz da espiritualidade. Né? Porque é a única saída, a única solução. Né? E o plano astral, se não for uma doença kármica, às vezes existem doenças planejadas pelo alto. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. São casos assim. Vamos supor que existe uma pessoa, né, que ela é potencialmente muito boa, é uma pessoa boa, uma pessoa inteligente e tal, mas está arrastada pelas forças das trevas. Aquele cara, o que é arrastado? Arrastado pela política, arrastado por ideologias primitivas, né? Aí os caras do astral lá dão uma cutucada no negro, fazendo o cara ficar doente mesmo. Sabe? E até um ponto dele começar a procurar a espiritualidade. Então, a doença se torna uma ferramenta para ele chegar na espiritualidade. Quando ele chega na espiritualidade, ele se cura.
A medicina não vai curar ele. A doença foi colocada na vida do cara não como um processo kármico, mas como um processo de mudança. No intuito de provocar uma mudança na jornada daquela pessoa, daquele indivíduo. Então isso o astral faz sempre, faz muito. Né? Já, na verdade, coloca o cara contra a parede. O plano astral cria essas situações para colocar ele contra a parede. Por exemplo, cria um câncer no cara. Mas o plano astral sabe que aquele câncer não vai matar ele. Não vai matar. Mas eles aqui não sabem, ninguém sabe. Nós não sabemos, entendeu? Então, você fala no hospital, o cara fala, tô com campo, o cara já desespera, o cara já entra em colapso existencial. Puta, que eu faço da minha vida agora? Quanto tempo de vida eu tenho, doutor? Sabe aquela coisa? Eu tem a mínima noção. Né? Você está me entendendo? E o processo vai acontecendo. E dentro desse processo que eu disse para vocês, as pessoas vão tentar de tudo. E nessa tentativa que eles vão para esses grandes curadores. Aí o que acontece? Imagina se o cara vai com diagnóstico de câncer. Aí, sabe qual foi um dos primeiros casos do Zé Rigó, que o Zé Rigó tratou? Ele nem sabia que ele era médium ainda. Ele nem sabia que ele incorporava. Era tão inconsciente a incorporação do Zé Rigó. O Zé Rigó, ele fazia parte de um sindicato, né, lá na cidade dele. Sindicato. E um senador da República estava em campanha pelo sul de Minas. Olha só, estava em campanha pelo sul de Minas, política, e ele foi dar apoio para esse senador. Então ele foi junto com o senador na campanha, sabe aquelas coisas nas cidades vizinhas ali, que ele conhecia tudo. E esse senador, ele tinha um câncer no estômago. Não sei se é no pâncreas, em algum lugar ali, não lembro agora certo. Tinha um câncer de estômago. E ele falou pro Zé Rigó, que olha, não estou bem, segunda-feira eu tenho que ir lá no Rio de Janeiro, porque está marcada uma cirurgia para mim, para retirar esse tumor que está no meu, não sei se estava no pâncreas, onde é que estava. Ele já não estava se sentindo bem, reclamou, pô, né? Aí eles foram, era uma sexta-feira isso, eles terminaram o dia da campanha e foram pro hotel dormir. E ele ficou dormindo no quarto ao lado desse cara. Ninguém consegue explicar. O Zé Rigó, ele nem sabia, era uma das primeiras curas dele. O Zé Rigó, à noite, incorporou o Dr. Fritz. O Zé Rigó totalmente inconsciente. Dr. Fritz entrou no quarto do cara, pegou uma faca, e o cara todo meio inconsciente também, assustado, né, tal, assustado. O cara abriu ele com o canivete, fez a cirurgia, tirou aquela coisa toda, fechou, né, do jeito que ele fecha aqui, que fica nem marca, e ele voltou pro quarto dele e voltou a dormir. No dia seguinte, quando eles acordaram, o cara disse, meu, o que você foi fazer comigo? Porque não sei o que tem, você entrou no meu quarto, você fez tudo isso. Eu não fiz nada. Não sei de nada, não lembro de nada. Né? Mas foi, você fez isso. Olha, aqui tem umas marcas que ainda é minha, né? Aqui, mano, era muito pouco assim, vermelhidão só. Você mexeu, que você mexeu. Era a minha doença que estava aqui. Ele não conseguiu explicar. Só que quando ele foi pro Rio para fazer a cirurgia, os caras foram fazer os últimos exames, não tinha mais nada. Não tinha mais câncer, não tinha mais tumor, não tinha mais nada. Os caras não fizeram a cirurgia. O cara ficou bom. Por isso que durante toda a carreira do Zé Rigó, esse senador sempre protegia ele. Sempre protegeu ele contra ataque, sabe? De processo, de prisão. Né? O próprio presidente da República, né, como mandava soltar ele. Era o Juscelino Kubitschek. Porque o Juscelino tinha uma pessoa da família que foi curada pelo Zé Rigó também. Entendeu? Então, o que acontece? Quando alguém passa por uma experiência dessa e é curado, o que acontece na cabeça do indivíduo? Né? Quem que eu vou agradecer? Agora, não é só agradecer,
é querer entender todo o oculto que está por trás de tudo, né? O que a ciência não sabe? Que uma força invisível, sofisticadíssima, fez algo que ninguém, um médico, nem uma ciência nossa faz. Só que você vê, ele não precisou de nada, com uma faca na mão. Você vai no centro cirúrgico, puta sofisticação e tal, e mesmo assim nada, o cara morre. Né? Então, isso, né, são caminhos para o despertar. Hoje em dia, nós não temos mais esses grandes médiuns curadores. O tempo deles já foi. A experiência operacional deles também já foi, no sentido de chamar atenção, de despertar. Hoje nós temos muitos mecanismos. A informação chega a todos nós. Né? Chega a todos nós. O que acontecia muito nesta época do Zé Arigó? Toda a mídia era contra o cara. Toda a mídia colocava ele como um charlatão. Nunca a mídia deu força, nunca a mídia deu apoio, nunca a ciência foi lá estudar. Pô, esse cara é verdadeiro, ele faz coisas incríveis, tal. Vamos estudar o cara. Como é que acontece isso? De onde vem essa coisa? Isso seria o inteligente a fazer. Mas é um tapa na cara dos cientistas. E cientistas sempre foram pessoas arrogantes. Vocês já viram nos filmes aí, né? Sempre pessoas extremamente arrogantes. Quando algo estava muito além de todas as suas equações, de toda a sua visão de mundo, visão de universo, pode esquecer que o cara é mais fácil rejeitar e continuar no meu caminho. Sabe? É o caso de Allan Kardec, né? O Allan Kardec, lá na França, lá em 1800 e pouco, ele fazia parte de um clube de cientistas. De um clube de cientistas ele fazia parte. Quando ele levava as descobertas espíritas dele para o clube de cientistas, todo mundo dava risada na cara dele. Você é bobo, fica com esses charlatães aí e tal, isso não é ciência e tal. Quem que acreditava? Quem engolia? Então os cientistas são muito arrogantes. Ele, quando não era arrogante, que ele foi ver e foi atrás, ele teve grandes descobertas. Se a nossa ciência da década de 60 fosse lá do lado do Zé Arigó, cientistas, filmar, documentar, passar por clipe, levar ele para uma universidade, tinha que levar o Zé Arigó dentro de uma universidade, pô, junta médica, todo mundo estudando o cara. Isso que tinha que ser feito. Não, que a religião é espírita, é isso, tá, é coisa de demônio, satanás, a igreja católica é uma puta pressão. Né? Então hoje, né? Peraí, aquela história, caiu a camisa aqui, ó, tá vendo? Tá atrapalhando as quebradas. Bom, então, sempre aconteceu isso que eu quero que vocês dizem. Sempre por trás de todas essas fenômenos de cura, os irmãos extraterrestres estavam operando juntos, junto com a equipe espiritual. Tá? Quando tem nos hospitais hoje, a maior parte dos hospitais no mundo, existem equipes espirituais operando e trabalhando nos hospitais. Não só para resgate de pessoas mortas, que morre muita gente nos hospitais, mas também equipes médicas que podem auxiliar nos processos de cura de determinadas pessoas ali. Quantas pessoas em hospitais se recuperam de uma hora para outra se o médico não entende essa recuperação? Né? Porque o médico não tem mal o que fazer, fala só entrega na mão de Deus agora e o cara fica bom. Até os médicos sabem disso, não tem mal o que fazer. Agora é só aguardar para ver o que acontece. Né? E muitas vezes o cara se recupera milagrosamente de certas questões aí complicadas. Então existe toda uma equipe espiritual no mundo astral, operando ali. Se for da lei, se não é o momento do cara ir embora, tiver coisas para fazer aqui ainda, ele não vai embora. Ele não morre. Né? E sempre, eu quero que vocês entendam isso, sempre existiu o trabalho dos extraterrestres nessas tarefas. Só que lá atrás ninguém falava. Nem imaginava que extraterrestre era espírito. Né? Então, as pessoas não conseguiam entender que parte da grande tecnologia operacional de cura era feita pelas tecnologias extraterrestres. Né? Sabe, o Zé Arigó tinha. Mas não, como é que o Zé Arigó...
Só de falar de que Jesus curava, era Jesus que fazia a cura, já era. Agora imagina ele falar, não, vem aqui que os ETs extraterrestres vão te curar. Pô, não ia ninguém. Pode ter certeza, era o Satanás. Aí que era o Satanás mesmo, entendeu? A humanidade não está pronta para as informações. A humanidade não está pronta para grandes informações. Para esse salto, sabe? É um salto fora do tempo, né? Por isso que o Chico nunca ficou tocando em ET. Né? Hoje o Divaldo fala alguma coisa dessa extraterrestre. Hoje, mas há 30, 50 anos atrás, não. Não tem nenhum livro falando disso, entendeu? Perguntas, Luna? Vamos lá. Professor, sou formado no Reiki. Quando eu faço ativação no Reiki, para mim, tem alguns espíritos me ajudando. Me falaram que essa energia vem direto de Deus. O senhor poderia me explicar de onde essa energia vem? Cara, esquece a palavra Deus, tá? Deus foi o maior problema da humanidade até hoje. Deus nunca resolveu nada nessa humanidade, só causou encrenca nessa humanidade. Certo? A ignorância da humanidade com relação a Deus é tão grande que fizeram todos esses modelos de Deus, um brigar com o outro, um se matar. Tá? Então, esquece Deus da jogada. Né? Quem vai ajudar você não é Deus. Quem vai ajudar você são pessoas. São pessoas como nós, como eu e você, que está em espírito do lado, dotado de uma ciência e tecnologia, é eles que vão ajudar você. Tá? Deus é uma coisa que você nem tem noção. Não esquece ele. Tá? Quando você for fazer um trabalho, vai ter espíritos curando você. Essa energia que está aí, né, ela é manipulada por tecnologias avançadas. Não é uma coisa que fica, você vai com a mãozinha sua, você cura. Ah, tem gente que faz um curso de fim de semana de Reiki que já acha que já vai curar o planeta, né? Não, não é assim também. O que você faz sempre é criar uma egrégora espiritual. Todo curador, ele tem que entender que ele cria uma egrégora espiritual de poder. Essa egrégora que tem o poder invisível da cura. Nós temos que entender que a gente tem muito pouco poder de cura. Né? Principalmente na cura energética. Né? Você está entendendo? Essa cura energética funciona assim, deixa eu explicar. Quando você se propõe a fazer uma cura, um trabalho de cura, é bom porque o plano espiritual gosta, porque você está se mudando com isso. Você está se transformando nesse processo. O que mais passa por mudanças e transformação é o curador. Nesses cursos de Reiki, cura prânica, energia, Qigong, tá? Tudo bem. Aí, o plano espiritual fica olhando o teu coração. Você está querendo fazer esse trabalho de cura para quê? Para o seu ego? Para poder? Para que você quer? Você quer ganhar muito dinheiro com isso? Então ele vai avaliar. Se você é um cara persistente, que está ali trabalhando sempre, atendendo as pessoas com amor, com carinho, com humildade, você vai ver que as pessoas começam a ficar boas. Começa a dar certo. Mas em grande caso não é porque você. É porque você atraiu uma egrégora de cura e as pessoas, elas merecem serem ajudadas. E você criou um ponto focal. Uma outra coisa que eles fazem. Eles colocam um bracelete em você. Tá? Um bracelete aqui e aqui. Vamos supor que quando você não tinha esse bracelete, você fez aquele cursinho de fim de semana de Reiki, já virou mestre. Hã? Não, tem muito cara que eu já vi fazer curso de Reiki final de semana e virou mestre. Né? Bom, tudo bem. Aí, o cara ia lá, certo, botar sua mão. Vamos supor que ele mandava tiquinho assim, de energia, aquela faísqueta. Né? Os caras vêm, botam esse bracelete e multiplica por 1000. Multiplica por 1000 uma capa de energia que você está emitindo, que você está irradiando pro cara lá. Aí faz a diferença, certo? Tá? Mas não é no primeiro dia que você começa a fazer que já começa a dar tudo certo. Tem toda uma jornada, tem a sua humildade, o seu trabalho interior, certo? O teu crescimento, a tua cura. Porque muita gente que vai buscar o Reiki, porque ele está doente. Né? Mas é doente emocional, doente, né?
dor de cotovelo, chifre, tem um monte de coisa. Quer se sentir útil, tá um vazio dentro dele, quer fazer alguma coisa de útil para as pessoas. É bom, isso é ótimo, tá? Não é nada ruim. É um caminho, mas funciona. Sempre tem ajuda externa, cara. Sempre tem ajuda externa. Eu não falo para vocês que quando eu quero fazer alguns trabalhos de cura, eu peço ajuda dos Greyzinhos e eles vêm. Eu não posso ficar citando nomes, porque também eu não quero assim, né? Porque não sou eu que faço nada, você tá entendendo? Vocês viram que aquele, né, o sobrinho da Sabrina, né? Ela conta a história, né? Que veio aqui, o menino tinha uma cirurgia de coração para fazer, uma criança de 3 meses, né? Ela veio aqui em casa, trouxe o menino, né? Eu chamei os Greyzinhos, fiz todo um trabalho de energia nele, os Greyzinhos, vamos colocar um negocinho aqui nele, vamos fazer um trabalho. Eu não sei. Só que 3 dias depois ela foi para operar, não tinha mais nada. A médica não sabia o que fazer. Falou, nunca vi isso na minha vida, isso aqui é um milagre. Se vocês acreditam em Deus, isso aqui é um milagre. Não tem mais nada, sumiu tudo. O exame zerou. Estava pronto para marcar a cirurgia. Abriu o coração do moleque. Né? Então, os caras tem que agradecer os caras, não a mim. Isso é muito importante que vocês entendam. O médium não faz nada. O médium é um ponto focal. O que eu sou? Eu sou intermediário. Ela veio, eu chamei os caras, é isso que eu faço. Quem vai fazer o serviço? Quem vai decidir se faz ou não? Quem vai avalizar se é karma ou não? O que é? O que é isso? Se o menino vai ter que morrer daqui a 1 ano? Não sou eu que decido isso. Certo? Então, eu faço a minha parte de intermediário. Eu preparo as coisas, né, como a gente faz o círculo de luz nosso lá. Sou um porteiro apenas. Deixa as coisas acontecerem. Então, todos vocês que estão me ouvindo aí, quando quiser buscar uma cura extraterrestre, né, vocês podem ir em qualquer centro espírita, qualquer centro espiritual, qualquer igreja católica. Estou falando sério para vocês. Porque aonde você estiver orando, onde você estiver meditando, pensando, buscando conhecimento, buscando uma ajuda, de alguma forma essa ajuda vem. Se tiver no seu momento de ser ajudado. Né? Então, eu fui chamado, deixa eu contar essa história verdadeira. Isso aconteceu em 1992, olha, faz muito tempo. Eu estava dando uma palestra em São Paulo, num espaço na Vila Mariana, chamado Espaço Reviver, na Carlos Petit, lá na Vila Mariana. Eu alugava salas lá, eu dava cursos lá. Quando eu não tinha meu espaço em São Paulo, eu alugava salas lá para dar cursos, sabe? Antes de existir consciência cósmica. Ela não tinha feito espaço dela ainda. Eu dava curso em Moema, vários lugares em São Paulo que o pessoal me convidava, né? E aí eu montava cursos, eu Reviver um espaço bem grande, e eles alugavam salas. E eu alugava umas salas. E um dia, e eles têm um salão muito grande lá embaixo, que cabia quase 200 pessoas. E um dia eu fiz uma palestra de ufologia lá. Né? E encheu. Quando eu terminei minha palestra, um senhor veio me procurar, falando que precisava muito da minha ajuda. Né? E ele era presidente de um centro espírita do Parque São Domingos, um centro espírita kardecista muito antigo. Ele já tinha até mais de 40 anos no centro espírita, ele tinha um prédio próprio. E depois que ele viu minha palestra, eu falar dos ETs, ele falou, olha professor, está acontecendo isso e isso no centro lá. Os médiuns videntes, senhoras, pessoas muito antigas, estão vendo uns seres pequenininhos, cabeçudos lá. E eles não sabem o que fazer. Estão assustados. E quando perguntam para os guias, né, os espíritos que são guias das pessoas, dos médiuns lá, eles falam que são seres das estrelas, mas não dão uma explicação. E agora eu ouvindo a sua palestra do senhor, tal, o senhor não poderia fazer um favor para nós? O senhor poderia fazer uma palestra para nós lá no Centro Espírita, só para os médiuns?
Falei, tudo bem, vou marcar. Vou marcar. E foi muito legal, cara. Por isso que eu falei assim, você pode procurar qualquer centro espírita, tá entendendo? Que os ETs vão estar por perto. Eu cheguei lá, tinha umas 25 pessoas para a palestra, dos quais ali uns 10 eram médiums, os médiums, e uns 3 ou 4 era vidente. Certo? Nem todo mundo era vidente ali. Um era de incorporação, tem que incorpora, mas não vê nada, tá? Bom, então eu tive que explicar tudo o projeto Terra, aonde está a hierarquia, aonde estão os guias deles, os espíritos, quem são os ascensionados, aonde os ETs entram nessa hierarquia maior, por que os ETs são de uma ciência, uma tecnologia, porque o kardecista ele não tem essa cabeça para o espaço, sabe, para o cosmos, para as estrelas, para a galáxia, eles estão na Terra, só já é o máximo para ele. Ainda bem que a Terra é redonda ainda, sabe? Né? Já é redonda a Terra. Se fosse plana, aí melecava tudo. Né? Então, foi muito engraçado que eu dei toda a aula, chegou no final da aula, falei, bom, aqui é um centro espírita, né? Então, vamos fazer o seguinte, vocês querem falar com os ETs? Todo mundo assustado. Mas pode? Tem como? Aqui não é um centro espírita, vocês não conversam com gente morta? O guia de vocês não estão por perto? Então, estou vendo, meu guia está aqui. Falei, então tudo bem, então espera. Chamei, eu tenho um código de chamada, né? Deu 3, 4 minutos, 7, 8 Greyzinhos entrou. Puta, eles ficaram todos, meu Deus, estão aí, olha lá, apareceram aqui, tá os videntes. Falei, calma, são muito amigos. Fui eu que chamei, pô. Né? Vamos trocar uma ideia com eles, vamos conversar. Né? Primeira coisa que eu explico para eles, são gente boa, são gente muito avançada, que estão aqui para ajudar. Aí aquele dia foi legal, porque eles chegaram aqui e eu comecei a conversar via satélite, né? Para quem não estava ouvindo. Né? Porque só 3 ou 4 que era médio vidente, uma senhorinha velhinha, outro velho, velhinho. Porra, para eles era um choque, entendeu? Mas eu com esse meu espírito brincalhão, eu dou risada com os ETs, não fica aquele puta clima tenso. Aquele clima de, parece que de terror, né? Chegou Darth Vader, né? Aquela coisa na sala, né? Então a gente brincava, falava, o que vocês querem perguntar para ele, né? As pessoas, o que vocês estão fazendo aqui? Aí ele respondia, dava uma carinha. Falou assim que agora nós estamos em missão para ajudar nos trabalhos de cura aqui do centro de vocês, né? Nós viemos a pedido de seus mentores maiores, olha, né? A pedido do próprio Jesus Cristo nos chamou para ajudar na Terra. Nossa, era mal barato. Mas você imagina o diálogo, cara. Você imagina a cena, os caras vendo eles e a gente conversando numa boa. Uma experiência muito forte para os médiuns lá. Certo? Então foi muito legal, porque a partir daquele dia, até hoje os ETs não saem de lá. Sempre estão lá dando um apoio, dando uma força, trabalho de cura, sabe? Eu também fui, os centros espíritas estão aceitando. Tem um centro espírita na Lapa, que o ano passado, né, quando estava a Patrícia ainda, Carlão, sabe? Patrícia era minha secretária, isso foi mais de 2 anos já. Era um centro espírita kardecista e fui dar uma palestra sobre transição planetária. Você acha, a hora que eu chega uma hora que os Greys vêm. Eu não preciso chamar. Eu vou dar palestra, tem uma hora que eles aparecem. Aí eu perguntei no centro, quem é vidente aqui do centro? 2 pessoas só. Um que era o presidente do centro, que era um médico. Um médico, ele era médico, e era o coordenador do centro. E uma moça assim de uns 40 e poucos anos, né? E elas estavam vendo. É engraçado, né, que tinha um puff do meu lado, assim. E o Grayzinho estava sentado no puff, um deles estava sentado no puff. E um estava do meu lado aqui, e outro estava lá, foi lá para o fundo da sala, né? Mexei com as pessoas, tal, e é evidente via. Só que eu não falei que era pequeno. Eu falei, vocês estão vendo? Eu falei, estavam vendo um ser assim, pequeno, desse jeito, ao seu lado, assim, assado. Aí, eu falei assim, tem mais outras pessoas diferentes aqui. Aí eu falei, tem. Só que eles estão ali fora. Tá vendo? Eles são muito altos, são seres muito altos que eles estão ali, estão lá de fora, eles ficavam lá olhando. Os grandão, meus amigos lá, sabe? Então por isso que eu falo, cara, quando eu vou nesses lugares da palestra, eu já sei que eles estão juntos. Por
Por isso que eu falo, eu desafio qualquer médium vidente que nunca viu um ET na vida. Mas tem que ser vidente bom. Não adianta ser aquele cara que acha que vê e não vê nada. Se for aquela senhora, aquele senhor, velho kardecista, né? Pô, se eu chegar perto do Divaldo, o Divaldo vai virar de ponta da cabeça. Porque se ele nunca viu, ele pode ter visto alguma coisa, mas trocar um diálogo, levar umas ideias com o Gruizinho, será que ele já fez isso? É. Eu gostaria de fazer isso com o Chico Xavier. Mas, né, o Chico faleceu muito jovem, eu não tinha muito contato. Né, mas seria uma puta experiência engraçada. Né? Entendeu? E eu já fiz muito esse trabalho de ponte em centro espírita, tá? De ponte entre os Greys, os ETs e o pessoal que trabalha em centro espírita. Então, quando vocês quiserem procurar uma cura extraterrestre, vai no centro espírita, pode ir. Mesmo que os médiums não sabem de nada, tem ET operando lá. E você chega no centro, você pede, fala, ó, ET, você tá aí, me ajuda, tal. Né? Você tá entendendo? Tudo vai depender hoje de quem é o médium ali. Que cabeça que ele tem, se ele já está preparado, já viu palestra do Lalá, sabe? Você já está, né, meio caminhado. Tem um hospital de cura espiritual em São José, chama, né, perto de Florianópolis. Um hospital gigantesco espírita. Gigantesco. Você pode ir lá que meus amigos trabalham lá. Eles fazem trabalho de cura, hospital. É um hospital espírita. Certo? Só que todos esses médios de lá, todo o pessoal de lá já veio fazer curso comigo aqui. Então eu orientei muito bem como os ETs trabalham com ele, para trabalhar com ele. Então pode ir lá que vocês vão receber cura extraterrestre lá também. Você está me entendendo? Tá? E é isso. E nós agora, por causa dessa pandemia, nem os centros podem estar tão abrindo, sabe? Está meio problemático. É engraçado isso, né? Centro que faz cura não pode abrir. Né? Centro que faz cura não pode abrir porque está todo mundo doente. Né? Se contamina. É engraçado, não deixa de ser engraçado. A gente teria que fazer sessão tudo com, como é que fala? Com EPI. Sabe? Tudo com EPI. Né? Tudo médium com EPI, né? Aquela coisa toda. Né? Máscara e tal. Seria cômico, né? Mas quando tudo isso passar, a gente tiver tudo mais aberto, nós fazemos sessões de curas espirituais aqui com extraterrestre em nosso ashram. Nós vamos voltar, tá? Tá? O quê? Nós estamos esperando essa abertura do governo só, sabe? Um maior número de gente ser vacinado, ter essa curva de queda de mortes. As pessoas têm mais assim, a sociedade nossa tem essa abertura novamente, sabe? Né? Todos nós estamos perdendo com tudo isso também, né? Mas aquela velha história, às vezes a pandemia, né, tá levando muita gente para o plano astral. Mas ninguém vai embora se não seja pela vontade ou pelo processo kármico de cada um. Você está me entendendo? Então a gente tem que entender isso. Vamos lá. Mais perguntas. Ficar embaixo de uma pirâmide vazada de cobre vai me dar mais energia vital? Ajudar na cura? Ou esse negócio de pirâmide é primitivo, igual aos organídeos, e ninguém entende como funciona? Bom, o lance da pirâmide é que muita gente, muitos estudiosos, fizeram muitos estudos já e verificaram que realmente tem uma energia muito, muito forte concentrada no interior da pirâmide. É que é chamada energia da forma. A forma geométrica, ela concentra energia, sabe? E funciona como uma antena para ti, para a energia cósmica. Então, se você criar mecanismos que concentrem energia, você auxilia as pessoas que estão... Né? Eu vou mostrar para vocês como com o Wilhelm Reich, um dos primeiros a criar aparelhos radiônicos. O Wilhelm Reich falou, como que eu posso concentrar energia vital? Que os chineses usam, com os artistas marciais. Então, ele criou, primeiro ele pensou numa visão assim, bem da ciência. Capacitor. Como que um capacitor armazena energia elétrica? Tá? Num circuito eletrônico. Né? Então, o capacitor mais simples de que tudo é o seguinte, ó. Você tem duas chapas metálicas de metal e
aqui dentro um material isolante. Tá? Ou pode ser teu ar. Pode ser teu vácuo. Quando você conecta isso a uma bateria, né? Quando você conecta isso a uma bateria, incrivelmente, essa simples figura, essa simples chapinha quadradinha tal, você pode fazer de cilindro tal, vai acumular energia elétrica como se fosse uma bateria. Ela fica acumulada ali, a energia. Né? Então, o Wilhelm Reich pensou assim, e se eu fizer um capacitor, será que um capacitor também não armazena essa energia Ti? Não só elétrica, mas armazena Ti também? Então ele começou a fazer a experiência. O que ele fez? Ele fez uma caixa com uma porta, uma caixa, né? Uma caixa cilíndrica com uma porta. Só que essa caixa cilíndrica ele fez com material madeira, zinco. Madeira, zinco. Ele foi colocando, intercalando chapa de madeira com chapa de zinco. Chapa de madeira com chapa de zinco, de metal. E fez um sanduíche disso, com várias camadas, que é tipicamente um capacitor dielétrico. E ele fez isso em todas as formas, e na porta também. Então, ele deixava o relento isso. Ele deixava o relento carregando de energia cósmica. Aí ele pegava uma pessoa que estava com câncer, estava doente, estava fraco por algum motivo, estava depressivo pra caramba, colocava ele sentado 1 hora dentro da caixa. E esse indivíduo se recuperava de uma forma estranha. Saía-se bem. Várias sessões que ele tinha, curava câncer, começava a curar um monte de coisa. Aí ele inventou uma ideia, ele teve uma ideia, presta atenção. Ele estudava muito energia sexual, energia do orgasmo. Né? Até ele chamou isso aqui de energia orgônica, porque vem de organismos vivos. Todas as plantas que emitem Ti, energia cósmica, sabe? Tudo. Mas ele percebeu que o orgasmo das pessoas era uma descarga de energia imensa, grande. Então o que ele faria assim? Será que eu não consigo aproveitar essa energia do orgasmo de pessoas jovens? Então o que ele fez? Ele fez uma caixa dessa, em forma de uma cama, né? Deitada. Pôs uma cama lá dentro de casal, tudo isolado. Pegava casais jovens e colocava lá para fazer sexo. Para fazer sexo. Né? Carregar a câmera. Então todo aquele orgasmo que ela tinha, toda a energia que ela emitia, a caixa acumulava. Aí, você botava uns 10, 20 casal mandando ver, depois tirava, fechava a porta. Ficava carregado, estava carregado. Né? Aí, você pegava essas pessoas deprimidas, doentes, enfiava lá dentro. Ela recebia uma carga dessa energia vital, dessa energia orgânica acumulada. E saía bem. Começava a ter processos de curas incríveis, porque o organismo, né, às vezes está com falta de energia, desequilibrado. Se ele começa a ter muita energia, os canais, os chakras vão absorvendo e dá autocura, se cura. Você está entendendo? Porque o nosso mecanismo do corpo é um mecanismo para se autocurar. Mas quando falta energia, ele vai tirar da onde? Né? Então, a pirâmide é a mesma coisa. A pirâmide é algo muito antigo, a pirâmide não é egípcia. Vocês têm que entender uma coisa na cabeça de vocês. A pirâmide é uma construção atlante. E é uma construção da era da luz da Atlântida. Então, eles sabiam muito mais do que ninguém essa energia Ti e usar essa energia Ti para muita coisa. Então, eles escolheram a forma, né, da pirâmide com base quadrada, certinha, aquela coisa toda, porque aqui no centro, que é o baricentro da pirâmide, o baricentro é 2/3 de H de cima para baixo, 1/3 de baixo para cima da altura da pirâmide, medida do centro. Aqui cria-se um ponto focal que todas as paredes, se você traçar 90 graus, você vai ver que as 4 faces canalizam energia para esse ponto aqui. Esse ponto, no espaço, ele cria um foco de energia ali tão grande, e de acordo quanto maior for a pirâmide, maior a quantidade que ela... É igual a antena parabólica. Se você pega uma antena parabólica, se você pega uma parabólica, por que tem as puta parabólica gigante, né? Porque os caras precisam de muita energia, certo? Oi.
Não estou entendendo o quê, né? Não, prisma, não é por causa disso não, tá? O prisma não é piramidal, né? O prisma é prisma. Ele só entra e sai, né? Então, o que acontece? Aqui chega um ponto que o acúmulo é tão grande que esse ponto começa a irradiar. Por isso que você, mesmo não tendo no baricentro da pirâmide, estando sentado lá dentro da pirâmide, você vai receber uma puta carga porque ele começa a distribuir, certo? A ideia nossa é nesse ponto aqui colocar um cristal. A gente tem que comprar um cristal grande. Se alguém quiser doar para a gente, para a nossa pirâmide vai ter 15 metros de base. E olha, o importante não precisa ter face, ela só tem que ter aresta. Ela é uma antena. Você já viu que nós temos antenas tudo pé de galinha, a gente antigamente era pé de galinha? Ela não precisava ser maciça. A antena só precisava das varetinhas. Você está entendendo? Nem hoje criaram isso. Até hoje as antenas são varetinhas. Porque você não precisa de uma... Ninguém bota uma chapa de aço lá para ser antena. Está entendendo? Não precisa. A pirâmide é a mesma coisa, né? É a aresta dela, é a forma piramidal que vai canalizar no centro. E nós estamos construindo no nosso Ashram uma pirâmide, né? Já esgotamos todo o nosso orçamento. Eu já quero falar para vocês que nós estamos devendo até as cartas, já vamos começar a dever. Né? Já vamos ter que fazer umas campanhas aí de rifar não sei o quê, porque ficou muito mais caro do que a gente imaginava. Ela tem 15 metros de base a nossa pirâmide. 14,56 de aresta. E 9,50 e pouco de altura. Entendeu? Então vai caber muita gente. Então quanto maior, e uns tubos de aço de 4,5 polegadas. Você está me entendendo? Então, o aço é um material muito condutor, muito poderoso para canalizar energia. Você está me entendendo? Né? A pior é madeira. Ninguém fazer pirâmide de madeira não funciona, porque ela né? Ela acumula, mas não tanto. Tá? Então, isso acontece. Isso vai ajudar muito os trabalhos, né? Que você entra lá, a pessoa está doente, tá, sentou lá, meditou um pouquinho, já sai outro, já sai carregado. Sabe? Vai funcionar com meditação, né? Ajuda ele a centrar, os chakras vão se alinhar, ele se concentra mais facilmente para ter experiências transcendentais. Então, é para tudo. Além de ela ser uma câmara de cura, pode ser uma câmara de contato e uma câmara de iluminação, de transcendência. Para abrir os chakras, abrir mediunidade, sabe? Mas o problema é essas pirâmides que vocês sentam, só que essas pirâmides são muito fracas. Uma pirâmide, você faz uma pirâmide de 2 metros, não é, pô, vai no Queópolis, lá tinha 300 metros de base. Né? Uma puta pirâmide, lá tinha energia. Então, por isso que a gente resolveu fazer uma bem grande. Sabe? Senão, para mim era mais fácil, porque uma arame, não dá para sentar embaixo lá, né? Mas é fraca. É o tamanho dela que vai dar o poder de acumular mais energia ou menos energia. Ok? Então, por isso que eu já falo com os meus amigos, 15 tá bom? Eu falo, tá bom. Você tá entendendo? Já tá bom. Já vai dar um... Tá a escala perfeita. Tem que aparecer. É a base matemática, nós estamos milímetro. Lá eu vejo, o nosso metro é milímetro. A cena de enterrar está caindo por 1 milímetro. Tá? Entendeu? Essas são tolerâncias que não tem problema, não é tão ruim assim. Eu quero explicar para vocês, uma época eu dei um curso especial no ângulo de Ribeirão Preto, só para os melhores alunos do colégio. Os melhores alunos do colégio, nós montamos uma turma de 35 alunos, onde eu dava aula de ciências para ele. Era um curso aberto de ciências, para eles aprenderem o método científico. E eu precisava inventar uma experiência que os alunos gostassem, que incentivasse os alunos a pesquisar. Não era uma coisa que alguém já tinha feito, sabe? Ia lá, todo mundo sabe a resposta, então fica chato, porque todo mundo já sabe. Então eu falei assim, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o método científico aplicado a estudo das pirâmides. E nós fizemos. Né? Durante 1 ano a nossa pesquisa aconteceu. Cada grupo, né, por exemplo, um grupo fazia uma pirâmide, toda pirâmide de cobre, outra só de madeira, outra só disso, e várias outras fora da escala da de Queópolis. E aí, medida. O ano inteiro fazendo medida.
para no final do ano chegar à conclusão do projeto. Muito interessante. Vocês não têm noção, cara. Vocês não têm noção como funciona. É uma merda, funciona e não tem explicação. Você pega uma maçã. Ó, você pega uma maçã. Você corta essa maçã no meio. Você coloca ela no baricentro da pirâmide. A metade. E a outra metade você põe para fora. 3 dias essa aqui tá podre. Essa aqui demora 15, 20 dias, um mês para apodrecer. E ela não apodrece do mesmo jeito que aquela. Ela vai secando, 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 como se fosse mumificando. É muito engraçado. Funciona, cara. Lá nós vamos fazer, para vocês verem. Nós vamos pegar esse baricentro da nossa gigante pirâmide, vamos fazer, cortar uma maçã, deixar uma para lá de fora e deixar uma ali. E vocês vão acompanhar. Vocês vão ver como tem energia, como tem coisas. Sabe outro teste que os caras faziam? Lâmina de barbear. Já viram isso? Os caras pegavam a lâmina de barbear, usada. Usava. Colocava no baricentro da pirâmide, até pirâmide pequenininha assim. 3, 4 dias depois, podia fazer a barba que estava novinha de novo. Ela, como se os cortes. Era muito engraçado. É louco. Né? Entendeu? Então, pode ter certeza que existe uma força oculta aí dentro. Tá? E ela vai auxiliar a gente, como a câmara orgânica do Reich lá. Ela está acumulando uma energia orgânica muito poderosa. Certo? E ela tem esse benefício. Né? Para meditação, para trabalho de cura. Todo mundo sai ganhando de ficar dentro de uma pirâmide dessa. Tá? Essa é uma coisa que eu sempre quis fazer no meu trabalho, no meu projeto. Né? Eu estava até querendo fazer em Santo Tomé quando eu estava lá. Né? Mas sempre faltou recurso, faltou grana, né? Difícil. O nosso trabalho sempre, vocês têm que entender, as pessoas acham que eu sou rico. Eu pego todo o dinheiro que eu tenho, eu gasto lá, eu comprei esse espaço, não tem mais nada de dinheiro, acabou dinheiro. Não tem dinheiro no banco, eu fico trabalhando pagando as contas agora. Graças a Deus que a gente tem aquele prédio, tem aquele acha lá, sabe? Mas eu não tenho dinheiro no banco, saca? Não sou que nem esses caras milionários, sabe? A gente pega o dinheiro aqui, investe lá, pega o dinheiro aqui, investe lá, e investe só no caminho da luz, cara, só na espiritualidade, eu não tenho luxo nenhum, tá? Né? O que é produto que teoricamente faz as células que estão em formato trouxo? Não, eu estou lendo. Professor, na aula passada você falou que a distância dispersa energia. Mas para os ETs isso não é problema. Mas para os espíritos da cidade do nosso lar precisam do ectoplasma do encarnado para passar energia. Não, olha, deixa eu mudar muito. O lance é o seguinte. Essa história de ectoplasma não existe mais. Ninguém usa ectoplasma mais. Por exemplo, quando o plano astral é o seguinte, o espírito não pode materializar aqui, que quando se ele materializasse ele de uma forma objetiva, intervenção. Imagine um espírito na feira de ciência de Nova York, pá, materializa o espírito na frente de todo mundo. Os caras caem de costas, sentido desmaia, e vai, né? Isso é intervenção. E essa lei não pode. Nós estamos numa lei do karma, não pode acontecer isso. Então, quando tinha essas sessões espírita e tal, o que eles faziam? Eles faziam uma materialização meia boca. Que era exatamente para dar os primeiros passos, abrir a discussão, certo? Então, o que eles faziam? Eles faziam uma substância sair do médium. E mas quem que fazia a substância sair do médium? Quem provocava essa coisa? O próprio plano astral, a tecnologia dos caras lá. E aí eles envolviam-se com essa matéria, o espírito podia ser visível quando ele se envolvia com essa matéria. É como um homem invisível, você joga um spray de tinta nele. Ó, as pessoas no cinema, cara, eu nunca vi como gente é tão burra no cinema. O homem invisível, você acaba com a cara do homem invisível com uma lata de spray de tinta na mão. Você acaba com o poder dele. Ele vem encher o saco, ele sai tudo manchado e vai tirar essa tinta. Mas nem fudendo que ele tira, né? Aí você já deixou de ser invisível. Aí já dá um tapa na orelha dele, já acabou.
Vocês nunca pensaram nisso? Eu, quando assisto filme do Homem Invisível, dou risada. Vai pra puta que pariu. Pega um spray de tinta e dá na orelha. Esse cara acabou. Hã? Outra coisa que é pra ensinar pra ladrão. Ladrão é burro pra caralho, cara. Vai com spray, você anula todas as câmeras que tem no circuito. Vai com máscara primeiro. A primeira coisa que você vai assaltar. Tô ensinando, porque os bandidos são muito burros. Puta que pariu, né? A polícia não sabe disso. Você tem que pegar com a tinta preta spray. Você vê uma câmera, na câmera, acabou. Mas não vai com a cara aberta lá. Tá? Aí você tem uma tatuagem no braço, o filho da puta vai com a tatuagem mostrando na câmera. Porra, o bandido vai, a polícia vai olhar sua tatuagem, vai saber que é você, cara. É muito burro mesmo. Ainda bem. Não é aqueles ladrão, classe A, né? Estuda tudo circuito eletrônico, faz tudo, desativa tudo, né? É a mesma coisa a história de homem invisível para mim, é uma bobagem. Vai brigar comigo, spray na orelha. Afinal, quem é o Dr. Fritz? Só se sabe que ele era um médico alemão da Segunda Guerra Mundial, mas como em poucos anos ele já virou um médico espiritual top para atuar aqui no Brasil. Bom, em primeiro lugar, o Dr. Fritz é o seguinte, deixa bem. Vocês nunca sabem quem que é a pessoa depois da morte. Todo mundo assistiu o Nosso Lar, não assistiu? Então vocês assistiram, né, um André Luiz, um médico famosíssimo aqui no Rio de Janeiro, morreu e ir pro astral. Deu um puta de um trabalho no começo, não deu? 10 anos, mas depois de 10 anos ele se tornou um grande homem lá. Ele se tornou um grande homem, ele acordou, ele despertou. Ele passa por uma transformação muito grande no mundo espiritual. Ok? A mesma coisa aconteceu. O Zé Arigó era também médico na Primeira Guerra Mundial. Eles eram juntos. A história conta mais ou menos isso, né? Que um era acidente do outro, não sei o que era. Eu esqueço agora ao certo, eu vou falar bobagem aqui para vocês. Mas eles tinham uma ligação, o Zé Arigó, com esse médico alemão. Ambos morreram na Primeira Guerra. Não sei se o Dr. Fritz morreu na Primeira Guerra. Né? Mas vocês têm que entender que passa um tempo. Né? Esse cara morre, ele vai para o astral, tem toda uma readaptação, uma recuperação. Aí ele vai começar a atuar na década de 50. Entendeu? Então, mesmo um médico alemão, você não sabe quanta carnificina esse cara, quanta perna cortou, quanta ele não amputou. Puta dor de cabeça, puta trabalho que esses médicos tinham na Primeira Guerra Mundial. Tinha antibiótico, cara. Tinha remédio para dar pros caras. Você tá entendendo? Era triste você não ter remédio para curar a infecção. Sabe? Então, era um problema sério, né? Então, a experiência do cara... Depois ele vai no astral, ele vai aprender a medicina do astral, né? Ele vai ter noção de toda essa tecnologia. Então ele fez parte de um projeto. Quando o Plano Astral falou, vamos trabalhar no Brasil, vamos fazer um trabalho de cura, ele falou, não, conta comigo que eu vou lá. Né? Então esse médico se propôs a incorporar, e antes deles encarnarem, ambos, tanto o Zé Arigó quanto o Dr. Fritz, fizeram um pacto de realizar esse trabalho aqui em vida. Tá? Então tudo é planejado antes de encarnar. Né? Mas não é eles em si, é toda uma equipe espiritual, todo aquele apoio que está por trás, depois que está trabalhando junto no projeto. Então as pessoas que tiveram Covid e hoje estão curadas, mas alguns tiveram mudanças internas, seria aproximação de Deus e espiritualidade, seria bom que essa doença de Covid pode ajudar as pessoas a ir buscar a luz, né? Ser uma porta, né, para a luz. Eu gostaria que fosse. Os espíritos das cidades astrais conseguem fazer cura sem precisar dos ETs? Conseguem. Eles já fizeram curso com os ET. Esses ET precisam estar perto. Eu sei mexer no equipamento. Eu já não contei mais. Já uma hora, quem já não viu, eu já contei uma história que eu saio do corpo e vou trabalhar com a equipe de cura. E às vezes eu vou sozinho, sem equipamento nenhum, ajudar em processo de cura. Né? Porque a gente sabe fazer alguma coisa. A gente tem né? A gente não pode fazer tudo, porque não está com o equipamento na mão, não tem acesso ao equipamento.
Mas o plano astral é a mesma coisa. Tem muitos médicos que morreram aqui, que sabem tudo de medicina astral agora lá. O próprio André Luiz, pô. André Luiz estudou, fez curso. O André Luiz não reencarnou. Ele está lá e está trabalhando, né? Tem aqui em Limeira, no começo do século passado, né? Aqui em Limeira, tinha um médico, né, muito famoso chamado Dr. Veloso. Esse era um médico que ajudava os pobres, não cobrava nada, as pessoas davam galinha, sabe daquela coisa? O cara não tinha dinheiro, levava galinha, levava frango para o médico, né? E ele era um médico muito querido aqui em Limeira, muito querido, muito querido. Então, quando esse médico morreu, o túmulo desse homem no cemitério, até hoje é trocentas mil velas no túmulo do cara, tá entendendo? Porque ele é considerado o que? O espírito curador. Você pede para o Dr. Veloso curar você, vai lá rezar no cemitério para o Dr. Veloso. E no centro espírita aqui em Limeira, o Dr. Veloso incorpora. Né? E eu conheço. Né? Muito bem. Uma vez eu saí do corpo, fui numa reunião no astral, estava até, né? Se tivesse coquetel. Aí tinha um grupinho lá, né? O Dr. Veloso, ele já tá uma aparência jovem no astral, não é porque ele morreu velho, né? Mas no astral ele já está com uma aparência bem mais jovem, porque faz muito tempo, ele levava mais 100 anos quase. E eu, né? E um amigo cutucou, aquele lá que é o Dr. Veloso, aquele lá que o Dr. Veloso. Eu falei, pô, deixa eu falar com ele lá, né? Cheguei para ele lá, ô doutor, o senhor que é o Dr. Veloso, né? O senhor é muito famoso lá em Limeira. Ele deu risada, né? Falou, né? Sou mesmo, eu sou famoso mesmo, até falou assim, né? Você sabe, eu brinquei com ele, falei, você tem quantas pessoas rezam pro senhor lá? Né? Dão muito trabalho para mim. Né? Ele é uma equipe médica que tem ele tem uma organização, ele lidera grupos que fazem trabalho de cura. Pede para o Dr. Veloso, ele manda a equipe dele, manda a turma cuidar. É um trabalho no astral. E não precisa de ET. Né? Tem certos níveis que eles não precisam do ET. Mas quando precisam, né, eles vão buscar tecnologia lá em cima. Quando é preciso, tudo é possível. Tá? Está perguntando sobre a cura por rastresia radiônica, como funciona. Aí é um trabalho mais complexo, a gente tem que uma aula especial só sobre isso. Né? O que você acha dos produtos do Dr. Masaru Emoto? São minerais que ele juntou em um produto que teoricamente faz as células que estão em formato toncho e com energia morta ficarem células boas. Bom, eu já assisti palestra, eu conheci ele pessoalmente, esse japonês, tá? Esse japonês veio num congresso no Rio de Janeiro, onde eu estava também fazendo conferências. Né? Ele é muito gente boa, ele é muito engraçado, cara assim, faz amizade fácil, só que ele só fala japonês, né? Nem inglês ele fala. Aí tem que ter tradutor o tempo todo com a gente lá para falar com ele, né? Gente boa pra caramba, né? Desenvolveu bastante teoria. Ele que fazia os estudos da água, né? Então, ele fez estudos. Eu acho que é um cientista que está estudando, está inventando coisas para ajudar a gente. Então, eu acho que muita gente a gente tem que testar, né? Tem que usar. Basicamente isso. O Luna, amanhã a gente continua, tá? A gente responde mais perguntas do povo, que tem muita pergunta hoje. Amanhã a gente volta, ok? Pessoal, então, muita luz, muita paz a todos. Namastê.